Oi, tudo bem? Tudo bom, William e Carla? É um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, né? Vocês que passaram já 6 anos, estão já há 6 anos lá na Colômbia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do chamado de Deus na vida de vocês. Como que se deu tudo isso? Olá, tudo bem? A paz de Cristo para você e para todos que nos assistem. O meu chamado foi através de um congresso missionário. Eu sou do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, e aqui as igrejas faziam bastante congressos de missões. Traziam missionários de fora, então pregava, desafiava, fazia o apelo, e um desses congressos eu entendi que Deus me estava chamando para o ministério. Então, eu participei do projeto Radical Latino-Americano, e durante o projeto Radical, Deus confirmou o chamado missionário e também me chamou para o ministério pastoral. Retornei ao Brasil e aí então fui ao seminário, fui estudar teologia e nesse processo a gente começou a namorar. Exato. O meu chamado missionário se deu quando eu era adolescente, num congresso de adolescentes da Juventude Batista Brasileira. Ali, então, o pastor, que hoje é nosso colega da Junta de Missões, o pastor Alceir, estava pregando, ele fez o desafio, e eu aceitei o desafio e passei à frente. E então eu já estava me preparando, terminei os estudos, fiz minha faculdade, mas sempre me preparando para ir ao campo missionário. Conheci o William, que também compartilhava do mesmo desejo que eu. Começamos a namorar já com esse pensamento em mente. E então, quando nos casamos e com 2 anos de casamento, nós fomos ao campo missionário. Nos apresentamos para a junta, fizemos o curso de missões transculturais e depois fomos para o campo missionário. Sim, que lindo. E como é o trabalho que vocês desempenham lá na Colômbia? Como que vocês fazem esse trabalho missionário lá? O nosso ministério tem a ver diretamente com revitalizar a igreja, que a igreja aqui já tem uma estrutura, já tem um templo, mas por alguma situação está sem pastor e a igreja está fraca. Então a gente revitaliza, começa a pastorear, evangelizar, fortalecer os ministérios, e logo quando a igreja está em um determinado nível saudável, a gente entrega para o obreiro nacional. Também temos o de plantar igrejas. Na Colômbia, temos a necessidade grande de igrejas batistas. Trabalhamos na Grande Medellín, uma cidade onde reúne ao seu entorno mais 9 cidades. Em sua totalidade, somam 4 milhões de habitantes. E ali somente temos 8 igrejas, com um número total de cristãos batistas de 580. Então, a necessidade de igreja é muito grande. O nosso objetivo é plantar uma igreja batista em cidades que ainda não existe nenhuma igreja batista, então fortalecer a obra de igreja, de plantar igreja naquela região. Certo. E quais as maiores necessidades, os maiores desafios que vocês encontraram lá na Colômbia? A maior necessidade que nós temos, e aí é extensivo a qualquer campo missionário transcultural, é comunicar o evangelho no idioma que aquelas pessoas entendam. E idioma não é só falar o espanhol, mas é entender as peculiaridades daquele povo, a cosmovisão deles, para que a gente possa comunicar o evangelho dentro do sistema que eles têm de comunicação. Então, eu tenho que encontrar as melhores palavras, tenho que entender o que aquelas pessoas pensam para poder comunicar o evangelho dentro do sistema de comunicação do Paisa. Paisa é a pessoa que nasce no estado cuja capital é Medellín. Então, por exemplo, eu tenho que, além de falar o espanhol, eu tenho que usar aquelas palavras que são características daquele povo ali que eu estou comunicando o evangelho, entender os significados dos termos que eles estão utilizando ali, como eles se comportam, o que significa a maneira que eles se comportam, os gestos e tudo isso, para que a gente possa criar ainda mais estreitamento na nossa comunicação, para falar bem claro para eles. Então, essa é uma característica de missões transculturais, e ali na Colômbia,
mais precisamente em Medellín e no seu entorno, a gente tem que levar em consideração alguns fatores que vão permear a cultura daquelas pessoas, para que a gente possa entender melhor como eles pensam e comunicar assim o evangelho. Então, nós temos ali um fator que é um fator muito grande, que é chamado de cultura narco. Então, não é segredo para ninguém o que aconteceu ali precisamente em Medellín, nas décadas de 70, 80 e 90, a figura tão emblemática do Pablo Escobar, que foi o maior traficante do mundo. Nós temos hoje grupos de narcotráfico, mas aquele homem sozinho concentrava em suas mãos um grande império da droga. Então, essa figura marca muito a cultura ali em Medellín. A gente tem até um certo cuidado ao falar sobre Pablo Escobar, porque você nunca sabe quem é que é a favor e quem é contra, quem foi ajudado e quem teve um familiar morto por ele. Então, divide mesmo opiniões ali. E apesar, ainda com essa figura dali, até hoje, muitas coisas acontecem em torno dessa cultura narco. Então, são pequenas atitudes que as pessoas têm, que elas não têm esse olhar de fora que nós temos, e elas não percebem que faz parte de um sistema muito mais complexo de muitos anos atrás. Então, por exemplo, para a gente falar sobre graça, é complicado porque é uma cultura que as pessoas não entendem o que significa alguém fazer algo por outra pessoa sem pedir nada em troca. Então, se já é difícil para nós aqui entender esse conceito de graça, para eles lá é muito mais difícil alcançar isso. Então, também para falar de perdão, é muito complicado, para falar de amor, para falar de todas essas virtudes dentro do parâmetro da Bíblia, do nosso modelo, que é Jesus Cristo, é complicado para eles entenderem, porque tudo foi muito desvirtuado por causa da cultura narco. Então, nós temos esse lado. Nós também temos o tradicionalismo religioso. Então, nós temos ali, principalmente em Medellín, pessoas que são muito católicas, de um catolicismo radical, diferente daquele que a gente conhece aqui no Brasil, de pessoas que cumprem rituais, mas não entendem o que estão fazendo. E que não ajudam em absolutamente nada na melhoria da sociedade. Então, nós temos ali pessoas que fazem o que é dito que deve ser feito, mas não tem uma reflexão. E aí, quando a gente apresenta Jesus Cristo, quando a gente apresenta a palavra de Deus, praticamente todas as pessoas acreditam que já conhecem e que já sabem sobre aquilo. Então, a gente tem um trabalho grande de mostrar que não é aquilo que aquela pessoa aprendeu toda a vida, que veio de gerações e gerações, mas é uma outra realidade, é uma outra forma de viver que Jesus Cristo ensina. Então, eu acredito que esses dois pontos ali no campo que nós estamos são os que mais influenciam e que trazem mais obstáculos ao nosso trabalho ali, né? Sim. Certo. E as estratégias que Deus tem dado a vocês? Quais são as estratégias? A gente então está trabalhando diretamente agora, nesse momento, com plantação de igreja. Numa cidade onde a gente não tinha nenhuma base, né? Começar a plantar uma igreja do zero. A estratégia foi de evangelizar as pessoas nas casas, oferecendo a campanha de oração e estudo bíblico, e logo estabelecer pequenos grupos nas casas. Então, a gente conseguiu fazer isso com uma família, estabelecemos ali um pequeno grupo, conseguimos evangelizar alguns vizinhos, fazer o trabalho de evangelização e discipulado, e Deus foi acrescentando também a nós possibilidade de fazer grupos em diferentes bairros da cidade. Então, nesse momento, nossa principal ferramenta de evangelismo são grupos pequenos distribuídos em diferentes locais na cidade. Exato. E também, aproveitando para falar sobre o tema, a divisa da Junta de Missões Mundiais por esse ano, né? Que é Filipenses 4, 4 e 5, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. E pensando no tema desse ano da campanha, eu lembrei
de todo esse período que nós estamos trabalhando na Colômbia, nesses 6 anos, como a gente empregou esses versículos sem nos darmos conta de que era uma estratégia missionária. Então, nós buscamos alcançar as pessoas por meio da alegria, de um rosto sempre alegre, expressivo, para que a gente atraísse as pessoas, para que as pessoas vissem em nós algo mais. E também por meio da amabilidade, no trato com as pessoas, para poder mostrar a diferença. Porque a gente já tinha o ponto em contra a nós, que é o fato de sermos estrangeiros. Como estrangeiros, a gente já não entende algumas coisas que acontecem ali, a gente busca, procura entender, e também a gente tem a limitação no idioma, porque às vezes a gente não tem a palavra específica para expressar exatamente aquilo que a gente gostaria de expressar. Mas por meio de um sorriso e por meio de um abraço, por meio de um gesto de amabilidade, a gente fala o idioma universal. E é por isso que diz que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos os homens, porque a amabilidade daquele que tem a Jesus Cristo na sua vida passa fronteiras, e é a melhor estratégia missionária que a gente não sabia que estava empregando ali, mas ajudou muito a gente nesse trabalho que a gente está realizando. Sim, que lindo. Pois é, nós estamos em plena campanha de missões mundiais, né? A campanha que fala Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, né? Então, é um tema marcante, é um tema que, pelo visto, marca também o trabalho de vocês lá na Colômbia, né? Eu queria que vocês falassem aquilo que Deus colocou no coração de vocês, aquilo que vocês gostariam de passar para o Brasil. Então, estamos enfrentando uma situação agora que exige de cada cristão, de cada discípulo de Jesus, atitudes corretas. Atitudes corretas frente ao desespero, ao medo, à apreensão do dia de amanhã, a situação de que como será a economia do país, como serão as situações depois que isso passe. Então, é situação que a gente, como discípulo de Cristo, devemos de manter sempre atitudes corretas. Uma das atitudes sempre importantes na vida de um cristão é a que o apóstolo Paulo demonstrou quando ele estava plantando uma igreja na cidade de Filipos. Ali em Atos, capítulo 16, você vê toda a história de como foi, em sua segunda viagem missionária, essa plantação de igreja que ele fez ali na cidade de Filipos. E ali aconteceu uma situação onde ele, pregando o evangelho, foi levado para a prisão. E na prisão tinha sido castigado, golpeado, estava amarrado de pés e mãos. Mesmo assim, ele, Paulo e Silas começaram a adorar a Deus, louvar a Deus. E diz a Bíblia que todos que estavam ali ao redor estavam olhando, escutando tudo o que estava acontecendo. Talvez se perguntando, por quê? Por que eles estão fazendo isso nesse momento? Momento de dor, de dificuldade, de prisão, momento de muito sofrimento, e eles estavam louvando. Isso é importante para nós nesse momento, manter essa atitude de adoração. Todo cristão deve adorar a Deus, sem importar as condições ou os momentos, porque Deus é sempre fiel e sempre cumpre os seus propósitos na nossa vida. Também ele demonstrou compaixão quando o carcereiro, depois que houve o terremoto, pensou que todos haviam fugido. O carcereiro pegou a espada, tentou se matar, ele dentro da prisão falou, não te faça nenhum mal. Isso revela a compaixão que o apóstolo Paulo demonstrou para aquele homem, uma atitude de todo cristão nesse momento. Devemos de cuidar dos outros, devemos de exercer a compaixão com os outros. Esse é o momento para isso. E também o momento de entender o nosso chamado. Logo depois que o carcereiro falou o que eu devo fazer para ser salvo, ele, com uma resposta objetiva e clara, falou, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e sua casa. Esse é o chamado de todo cristão, aproveitar os momentos oportunos para pregar o evangelho, aproveitar todas as circunstâncias para falar de Jesus. Então, nesse momento que estamos passando por essa situação, o meu convite a vocês que estão me ouvindo nesse momento é, adore a Deus, seja um adorador incondicional. Exerça a compaixão com o outro. E também aproveite a oportunidade, aproveite as oportunidades para falar de Jesus, para pregar o evangelho de Jesus a todas as pessoas.
Você pode fazer isso, por exemplo, ajudando os missionários que estão no campo pregando a palavra. Você pode fazer isso também orando por eles e contribuindo para que o ministério missionário continue a exercer o seu trabalho em diferentes campos no mundo. Esse é o meu convite para vocês. Obrigada. E vocês têm algum recado para a comunidade Hope especificamente? Sim, continuem envolvidos com missões. Não permita que o que está acontecendo agora paralise a campanha da igreja. Continue a dedicar seus dízimos, suas ofertas para a manutenção da obra de evangelização. Esse ano nós estamos passando por esse momento em plena campanha de missões mundiais. Não sabemos o quanto isso pode afetar a realidade do campo missionário, mas queremos pedir às igrejas que sigam em obediência à palavra do Senhor, contribuindo com as suas ofertas para que os missionários, como nós, sigamos no campo missionário e para que outros sejam enviados, também que projetos que não estão sendo realizados por falta de recursos possam ser desengavetados, possam ser colocados em prática, sem o medo de prejudicar os que já estão acontecendo. Então, precisamos do envolvimento da igreja para que a gente possa vencer. A gente já tinha o problema com o dólar nos anos anteriores, esse ano também, mas além do dólar que disparou, nós temos esse problema da igreja não estar reunida com o culto missionário, recebendo os missionários e ali acontecer um momento ofertório. Então, que a gente possa, com sabedoria, passar por isso. A Junta de Missões está disponibilizando ferramentas para cultos online, todos os sábados, às 16h, informações sobre como você pode fazer a transferência da sua oferta diretamente para a conta da Junta, para que missões não seja prejudicado. E a igreja, nós agradecemos muito, queremos dizer que ficamos tristes, porque não pudemos conhecer vocês, de verdade que a gente gostaria de ter esse contato físico. Para nós é muito importante, porque nós nos sentimos também amparados pelos nossos irmãos brasileiros, quando nós nos encontramos com eles, mas tudo está nas mãos do Senhor. E por tudo estar nas mãos deles, nós acreditamos que nós seguimos trabalhando para Ele, independente do que aconteça, né? Verdade. A Igreja Batista Hope, a gente manda o nosso abraço, manda também uma mensagem especial para que vocês, junte conosco, possa transformar o mundo com a alegria de Jesus. Um abraço a todos dessa comunidade que está exercendo seu papel aí nessa cidade, está exercendo o papel da evangelização. Agora o convite vamos ultrapassar a fronteira e chegar na Colômbia. Assim. Amém, amém. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.